Nós vamos nessa manhã proceder aqui com a mensagem que vai encerrar uma série que nós começamos sobre as marcas de uma igreja saudável. Então hoje é a última mensagem dessa série, onde vamos apresentar a 9ª marca de uma igreja saudável, que é entendimento bíblico de liderança. Tá certo? Nós já falamos aqui que a primeira marca é pregação expositiva. A segunda é teologia bíblica. A terceira é o entendimento bíblico do evangelho. A quarta, entendimento bíblico da conversão. E a quinta, entendimento bíblico do evangelismo. Então nós estamos aqui ensinando que a igreja saudável tem um púlpito que prega expositivamente todos os livros da Bíblia, versículo a versículo, e o texto é a base, é a fonte da pregação. O pregador precisa confiar mais no poder da palavra e do Espírito Santo do que na capacidade dele de selecionar os textos de forma aleatória e muito subjetiva, naquela coisa de Deus fala comigo, e Deus fala na Bíblia toda. Quando o pregador é só temático, ele fica selecionando sempre os textos que lhe interessam ou que ele acha que tem que falar para a igreja. Mas quando ele é expositivo, ele é obrigado a pregar de Gênesis a Apocalipse. E quando a igreja tem a marca da teologia bíblica, ele vai pegar de Gênesis a Apocalipse e conectar com a história principal, que é a história da salvação. Porque a história bíblica de Gênesis a Apocalipse está dentro da história maior, que é a história de Jesus, a história da salvação. Por isso que o teu pastor está todo domingo à noite, recentemente, pregando na genealogia de Jesus, e está mostrando ali nas histórias dos ancestrais de Jesus uma conexão direta com a história de Jesus que se aplica à nossa história. Quando a igreja tem um entendimento do evangelho, todos os membros entendem a mensagem do evangelho porque entendem, querem praticar no dia a dia o evangelho. O evangelho é sobre o que Deus fez por nós em Cristo para nos salvar dos nossos pecados. Quem entende que é salvo pela graça, passa a lidar com os seus irmãos de maneira mais graciosa. Quando nós lembramos que nós não fizemos nada para merecer a salvação e recebemos ela unicamente pela fé, sem merecimento próprio, nós começamos a não achar que nós merecemos alguma coisa de Deus, e o pastoreio, o discipulado, o ensino, a adoração, tudo tem base nessa verdade. E aí o culto está centrado muitas vezes, sabe o quê? No evangelho. Nós queremos declarar muito mais as glórias, a grandeza de Jesus e o que ele realizou. Nós estamos muito mais focados em dar louvores ao Deus que desceu, viveu entre nós, morreu por nós e ressuscitou para nos salvar. Nós centramos o culto em Jesus. Quando nós temos o entendimento bíblico do evangelho, já não fazemos pela religiosidade, aonde nós colocamos essa justiça própria e essa capacidade própria de fazer aquilo que é agradável a Deus, como se isso nos tornasse justos diante de Deus. O que nos torna justos diante de Deus é o sangue de Jesus que foi derramado por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus, pecadores, dignos do inferno. Mas a graça nos salvou. Então, pela graça vivemos. Quem tem entendimento bíblico do evangelho entende que o que se pode fazer ao ouvir a mensagem da cruz é responder com arrependimento e fé. Significa deixar o pecado e começar uma vida com Cristo que cresce em santidade. E esse crescimento em santidade passa por frequentar a igreja, passa por servir uma liderança, estar debaixo de uma liderança, se manifesta em amor aos irmãos, amor ao próximo, abandono da prática anterior, pecaminosa. Nós começamos a crescer na semelhança com Cristo. Quando a igreja tem entendimento da conversão, ela entende que foi salva para dar frutos, para andar numa nova vida, ser uma pessoa de fato que se converteu, que se voltou para Deus. Isso é visível. Quando a igreja entende o evangelismo, ela não apenas conhece uma mensagem, mas ela quer também doar essa mensagem para quem não conhece. Então está pronta, se preparando o tempo inteiro para ver se alguém está com o coração aberto para ouvir essa mensagem da salvação. Então a igreja não evangeliza apenas quando agenda um evangelismo de rua, um culto no lar, um culto na praça, um corpo a corpo, ou um pequeno estudo bíblico num pequeno grupo, numa casa. Não, nós estamos fazendo isso nesses programas, digamos assim, mas nós também fazemos fora disso. Nós criamos uma cultura de evangelismo. Nós criamos uma cultura onde... Não, peraí. Dá, solta. Vai pra lá e vai chorar muito agora. Vai chorar, pode chorar.
Começa agora, Arthur. Vai chorar agora ou não? Tu é um homem, né? Homem não chora. Ele tá assim, gente, o que tá acontecendo? Que esse pastor tá dialogando comigo. Ele não tá nem acreditando que eu tô fazendo isso com ele. Mas isso é psicologia reversa, entendeu? A gente confunde o inimigo. Vamos lá. Mas daqui a pouco tu vai ouvir o grito ali. Mas vamos lá. Então, a igreja cria uma cultura de evangelismo. O bom é que isso aqui está tudo na gravação, né? Vai lá pro YouTube. O povo não entende nada. O que está acontecendo? É um bebê, gente. Você está me ouvindo aí? É um bebê de 1 ano, entendeu? Que é animadíssimo, ama a bateria, eu amo ele. Poxa vida. Mas na hora da mensagem não dá para tocar bateria, né, gente? Não dá, não vai dar certo. Mas ele está aqui para aprender mesmo e tem sido muito bom. E aí, a igreja começa a viver isso. Quando a igreja tem entendimento bíblico de membresia, frequentar a igreja não é uma obrigação. Frequentar a igreja é uma alegria. É parte de um compromisso que nós temos como cristãos, né? Frequentar, olha, rapaz, mandou bem. Frequentar, amar, servir. Então eu sou membro para servir, eu sou membro para amar, eu sou membro para me submeter à autoridade. E assim vamos caminhando. E quando a igreja tem entendimento bíblico de disciplina, que é a 7ª marca, essa igreja, ela também está aberta à correção, ao ensino, à correção. O que eu acabei de fazer com o Arthur? Eu estou ensinando a ele, agora não pode. Depois do culto você pode bater. Agora não pode. Estou ensinando, estou corrigindo. E a criança vai aprendendo. O cristão também. À medida que vai caminhando na fé, às vezes tem questões que têm que ser tratadas. Isso é feito com muito amor, disciplina é ato de amor. Isso eu estou resumindo aqui, irmãos, porque agora a gente está fechando, né? Semana passada falamos do discipulado, que é a 8ª marca. Uma igreja que tem saúde, é uma igreja que tem uma cultura também de discipulado. As pessoas estão cuidando espiritualmente umas das outras. Ninguém fica sozinho, isolado. Ninguém vive carreira solo. Ninguém vive esse cristianismo nominal de apenas, ninguém tem que saber da minha vida, ninguém vai me ajudar. Não, pelo contrário, a pessoa está acessível a ser ajudada, como também para ajudar alguém a crescer espiritualmente. O discipulado tem uma finalidade, o crescimento espiritual. Através do discipulado, aquele que está com dificuldade de orar começa a se fortalecer na oração. Através do discipulado, aquele que não está conseguindo ler a Bíblia começa a ler mais a Bíblia. Aquele que está mais afastado da igreja, quase não frequenta, ou quando vem não está nem prestando atenção em nada, porque o coração já não está ali, a carne está gritando, porque passou uma semana inteira longe de Deus, da Bíblia, passou longe. Aí o discipulado fortalece para que essa pessoa no dia do Senhor venha e esteja com o coração aberto, porque ele está buscando o Senhor durante a semana. Irmãos, o que nós vivemos aqui no domingo é uma extensão do que nós vivemos no dia a dia. Se durante a semana você não está buscando o Senhor, domingo não vai ser o dia que você vai buscar. Mas o discipulado ajuda essa pessoa que tem essa dificuldade de buscar a começar a buscar. Então, uma igreja saudável tem cultura de discipulado, tem essa prática comum. As pessoas estão sempre se relacionando, estão sempre próximas. Amizades espirituais são construídas e o povo vai sendo edificado na palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora, hoje vamos falar sobre a última marca, que é liderança bíblica. Uma igreja saudável. A Bíblia ensina que ela é conduzida. Cada igreja local, se ela quer ser saudável, ela precisa ser conduzida, presta atenção, por uma pluralidade de homens piedosos e qualificados. Uma igreja local, bíblica e saudável, deve ser conduzida por uma pluralidade de homens piedosos e qualificados. Então a 9ª marca de uma igreja saudável é o entendimento bíblico de liderança. Vemos isso na Bíblia? Claramente vemos isso na Bíblia. Paulo estabelece as qualificações para os líderes em 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 7, e Tito 1, do 5 ao 9. Vale a pena nessa manhã nós lermos esses textos. Abre sua Bíblia então em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Vamos ler os textos. Paulo já mostra para a igreja através desses textos, olha, precisamos de líderes. Como são esses líderes? Quais são as qualificações deles? 1 Timóteo 3, versículo 1 diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo... E aqui vamos lá, para aí rapidinho. Bispo, episcopado tem a ver com bispo. Na Bíblia, pastor, presbítero e bispo
são termos que nós consideramos intercambiáveis, ou seja, que têm o mesmo sentido. Então, na igreja, se você considerar o líder um pastor ou um presbítero, a palavra presbítero no grego tem a ver com ancião, com aquele que é mais maduro. O pastor é aquele que guia, aquele que conduz. O bispo é aquele que governa, preside. E isso tudo é esperado de uma liderança bíblica. Que ele guie a igreja, que ele lidere a igreja, que ele seja o mais maduro ou um dos mais maduros da igreja para poder justamente ensinar, orientar, aconselhar, direcionar. Então, pastor, bispo e presbítero é a mesma coisa na Bíblia. Amém, irmãos? Então, quando tu lê assim, é necessário que o bispo, não é só o bispo, pastor, você é pastor, tu não é bispo. Tem igreja que coloca essa hierarquia, né? Tem o apóstolo, em algumas tem pai apóstolo. Tem outras que tem Jesus Júnior. Daqui a pouco vai ter alguém botando assim, não tem não, estou exagerando, né? Daqui a pouco vai ter alguém botando assim, semideus, não é isso? Se você vê na internet, tem uns vídeos de pastor entrando, já a igreja para tudo, aí tem uma música especial, ele entra pelo corredor, tem pastor que tem segurança. Essa visão aí não é bíblica. A visão bíblica é, dentro da igreja nós temos que eleger, nós temos que reconhecer homens piedosos, maduros, homens que estão aptos a ensinar, homens que não são novos na fé, homens que têm o Espírito Santo, que têm vida, que têm testemunho. Aí esses homens, eles são levantados para liderar a igreja. Aí você pode chamar ele de pastor, bispo, presbítero, dá no mesmo. Tá certo, irmãos? São os que lideram a igreja. Então, é necessário, vamos lá, versículo número 2, que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, sem pecado? Perfeito? Não, mas alguém que tenha uma reputação, alguém que tenha uma maneira de conduzir que as pessoas respeitem, sabe que essa pessoa é respeitável, precisa ter uma conduta santa. Não é perfeito, mas alguém que tenha respeitabilidade e não caia em pecados graves. Não seja alguém que tem um testemunho escandaloso, não, pelo contrário, um testemunho digno, tá certo? É esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos. Se o homem gosta de briga, se o homem gosta de criar confusão, se o homem gosta de dividir as pessoas, não pode ser pastor. Tá certo? Não avarento, não pode ser, sabe, aquela pessoa que retém, não doa, não é dizimista. Imagina um pastor que não é dizimista, um pastor que não oferta, que não abençoa ninguém, que só usa o dinheiro para gastar com ele mesmo. Não tem que ser avarento, tem que administrar bem os recursos financeiros, governar bem a própria casa. Tem que ser líder primeiro na sua casa. Se ele não lidera a casa dele, como é que ele vai liderar a igreja? Não é isso? É o que se espera do líder, do pastor, ou do presbítero, ou do bispo. Olha aqui, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Seus filhos são ensinados, seus filhos, quando estão ainda debaixo da sua tutela, não estão largados, são disciplinados, né? Ajuda o filho a estudar, ajuda o filho a manter a sua higiene, né? Ajuda o filho na disciplina, na conduta, ensina a Bíblia para ele desde criança, guia o seu filho e sua filha, por aí vai. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, versículo 5, como cuidará da igreja de Deus? Versículo 6, que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Não pode ser um que acabou de começar na fé. Não pode ser um novo na fé. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Não adianta, imagina, esse homem quer ser pastor, mas deve na praça. Ele é pastor, mas todo mundo sabe que de noite ele está pegando o carrinho dele escondido e caindo no barzinho, né? Dá um goró. Ou frequenta umas casas aí de luz vermelha. Imagina, não pode ser pastor. Não pode nem ser crente, né? Se você reparar, essas qualificações não são apenas para o pastor. A única diferença aqui de 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, de um cristão para um pastor, é que ele tem que ser apto para ensinar. Isso não é esperado, por exemplo, do diácono. Ele tem que ter, não pode ser novo na fé. Agora, você acha que um cristão, ele não deve ser repreensível? Jesus disse, né? Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito nos céus. Como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. O crente não tem que ser moderado?
O crente não tem que ter só uma esposa ou só um marido, a mulher? Não tem que ser hospitaleiro, sensato, moderado? Então isso é esperado de todos os cristãos. Mas para eleger um pastor, além de tudo isso que se espera de um cristão, espera que ele tenha o dom do ensino, o dom espiritual do ensino, seja apto para ensinar e que ele não seja novo na fé. Vamos lá para Tito capítulo 1, versículo 5 a 9. Tito capítulo 1, versículos 5 a 9. Abra aí a sua Bíblia, em Tito capítulo 1, vamos ler do versículo 5 ao 9. Vamos lá. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. No capítulo 3 de 1 Timóteo ele vai dizer bispos. Aqui ele vai falar agora presbíteros. É a mesma coisa. Está vendo que está em plural? Está no plural? Presbíteros. Conforme prescrevi a você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, ou seja, cria na disciplina do Senhor. Porque é indispensável que o bispo, olha aqui, ele usando o mesmo termo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Você pode encontrar também, eu não vou abrir com você, mas eu vou citar para você aqui, versículos que mostram, irmãos, que a igreja local, já no tempo da igreja primitiva, era governada por uma pluralidade de líderes, de presbíteros, de pastores. Olha aqui, por exemplo, lá em Atos 14, 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Em Atos 20, versículo 17, diz assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. A igreja de Éfeso já era governada por um corpo pastoral, por um grupo, por um colegiado de líderes e pastores. 1 Timóteo 4, versículo 14 diz: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, ou seja, de um grupo de pastores. Timóteo ainda, 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, pastor também é digno de salário. O presbítero que ensina, que gasta sua vida com a palavra, com a oração, com a edificação do corpo de Cristo. E Tiago 5, versículo 14 vai dizer: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, já na igreja primitiva, a igreja era liderada por presbíteros, por pastores, não por um pastor. E por que é importante a igreja que quer ser saudável ter uma liderança plural de pastores? Deus abençoa as igrejas com líderes, a fim de que, primeiro, eles possam apacentar as ovelhas de Deus com a palavra. Abra sua Bíblia em João capítulo 21, versículo 15 a 17. Você conhece esse texto, né? Vamos ler. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas.
Deus dá líderes para que eles possam apacentar as ovelhas. Apacentar é o que, irmãos? Cuidar. Né? Trazer para perto. Cuidar. Proteger. Não é isso? É. Isso. Eu queria ter um vídeo aqui. Uma vez eu vi um vídeo na internet que a pessoa tinha um monte de ovelha assim, cada uma para um canto. E aí uma pessoa ficou chamando as ovelhas assim, chamando, e as ovelhas não saíam do lugar. Ficavam uma... Quando chegou o pastor delas, quando ele andou, fez alguma coisa lá que ele falou, as ovelhas, cada uma de um canto se juntando assim, ó. E se organizaram assim, diante do pastor. O pastor tem esse trabalho. Só que isso é dado para Pedro, mas foi dado também para João, foi dado para Tiago, foi dado para André, foi dado para Tomé, foi dado para Bartolomeu, foi dado para Tadeu, foi dado. Tá certo? Não foi só Pedro que liderou a igreja. Ou foi? Paulo. Bom. Então, Deus dá líderes para que a igreja tenha pessoas para guiar o rebanho de Deus. Por exemplo, eu vou ler para você aqui, não precisa abrir. 1 Timóteo 4,16 vai dizer assim: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. 1 Pedro 5,3 vai dizer: não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Deus dá líderes que não dominam, mas são exemplo para o rebanho. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Hebreus 13 diz assim, versículo 7: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Deus dá líderes para que sejam imitados, porque eles imitam a Cristo. Eles são exemplo para a igreja, eles são referência para a igreja. E também, irmãos, Deus dá líderes para que esses líderes possam proteger o rebanho dos lobos, dos agressores. Por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 27 vai dizer assim: porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Paulo dizendo para a igreja lá em Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo está falando para um colegiado de bispos, que poderiam ser chamados de pastores ou de presbíteros, é a mesma coisa. A igreja sempre foi liderada por um colegiado. Com a história, foi passando a história, e aí começou a se levantar culturalmente essa ideia de que a igreja tem que ter só um pastor. Só que, irmãos, quando a igreja tem só um pastor, esse pastor, ele pode muitas vezes acertar no seu conselho, no seu ensino. Ele pode ter a conduta adequada, e deve ter. Mas quando a igreja tem uma pluralidade de pastores, esse poder não está concentrado em uma pessoa. Esse pastor, ele deixa de ter sempre a palavra final. Ele foge. Gente, o colegiado pastoral evita o autoritarismo. O colegiado pastoral, ele protege o coração do pastor presidente, pastor sênior, pastor titular. Porque ele não vai sozinho tomar decisões. Porque muitas vezes o pastor vai acertar, mas também ele vai errar. Ontem eu estava com os irmãos do diaconato na reunião, eu falei: irmãos, tenham paciência comigo. Eu estou indo para 10 meses no ministério pastoral. Eu vou errar. Eu não estou pronto. Eu estou sendo construído. Mas vocês também estão sendo construídos. Mas será muito melhor para uma igreja ser saudável ter não apenas um líder, um pastor, mas um colegiado que possam juntos construir, porque às vezes, irmãos, a verdade não está na minha mente, está na mente do meu irmão de ministério, do meu colega de ministério. 2 Timóteo 4, versículo 3 a 4 vai dizer assim: pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, precisamos de líderes, precisamos de pastores, porque nos últimos dias muitos vão abandonar a fé.
Muitas ovelhas vão ser tragadas por lobos. Tito capítulo 1, versículo 9 vai dizer: ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então, Deus dá um colegiado pastoral para proteger a igreja. Um outro ponto importante dessa importância de termos um ministério plural de pastores na igreja. Espera aí. O colegiado pastoral faz com que os pastores sejam protegidos deles mesmos. E protege a igreja através da sabedoria da pluralidade. Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 11, versículo 14. Gente, eu vou agora estrear minha nova garrafa. Ó, o primeiro presente de aniversário que eu ganhei. Primeiro presente. Um irmão meu, amigo, de longa data. Deus te abençoe, Gerson. Viu o pastor com uma garrafa vermelha, feia, toda esfarelada, saindo tinta na minha mão. Falou: pastor, precisa de uma garrafa nova. Me deu uma garrafa preta, bonita. Aí tá aqui, ó. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Timóteo, eles podem, você não. Maikson Rodeio. Que lindo, que lindo. E eu vou estrear agora essa nova garrafinha aqui, ó. Glória a Deus, irmão. Gente, fica a dica. Semana que vem, tá 40 anos. É tempo de presentear, é tempo de devolver aí as bênçãos. Gente, é brincadeira, com fundo de verdade, mas é brincadeira. Meu maior presente são vocês, glória a Deus. Mas vamos lá. Você abriu a sua Bíblia aí em Provérbios 11, 14. Gostei, garrafa muito abençoada, hein, Jéssica? Muito bonita também. Provérbios 11, 14. Vamos ler juntos em voz alta, para a gente poder também acordar. Vamos fazer o... Vocês estão aí? Só para a gente dar uma acordada? Peraí, calma, rapidinho. Tem gente que não sabe do ministério. Quando eu falar vocês estão aí, é para acordar daquele... Não é isso? Porque nunca veio aqui, nesse período. Vamos lá, vocês estão aí? Acorda, irmão. Vamos lá, vamos ler juntos. Provérbios 11, versículo 14. Vamos ler? Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Então, irmãos, nós precisamos de homens piedosos, que possam aconselhar a igreja, que possam também proteger o pastor para que ele não seja centralizador nem autoritário. Proteger o pastor para que ele não concentre poder nele mesmo, para que ele não tenha sempre a palavra final, para que ele não domine, para que ele não caia no engano e permaneça. Pastor muitas vezes também precisa ser freado. Eu lembro do Jonas Madureira, que é uma referência para mim, inclusive a igreja dele tem seguido essa visão ministerial e bíblica. Lembrando que 9 marcas não é método de crescimento de igreja, nada disso, são apenas princípios, um parâmetro para você construir um ministério bíblico. E nós seguimos essa base. Não são apenas 9 marcas, é apenas o começo da conversa. Tem muito mais marcas aí importantes para uma igreja ser saudável. Essas são para nós as principais nesse tempo. E ele vai falar a história dele, porque ele já escreveu livros, é um doutor em filosofia, formado pela USP, é um homem que já pregou em muitas conferências, já pregou fora do país. E ele teve a oportunidade de ter uma projeção nacional ao ser convidado para participar do programa do Pedro Bial na Globo. E se você não está sabendo, Pedro Bial tem levado muitas pessoas aí, cristãs, evangélicas, para falar, e gente com base na palavra. Bons teólogos, bons pastores, já foram lá, gente boa, o Bibo, Rodrigo Bibo, que tem um podcast lá, o Bibotalk, e outros pastores aí conhecidos que já participaram e deram um bom testemunho, certo? E aí, o Jonas Madureira achou que era uma grande oportunidade dele falar do evangelho para o Brasil inteiro, em rede nacional, e ele achou que isso glorificaria a Deus. Só que ele lá construiu a igreja dentro desse princípio da liderança
plural de pastores e presbíteros, né? Ou presbíteros. Então ele não é o único pastor da igreja. Então ele submete muitas coisas, inclusive decisões pessoais que vão afetar o ministério, ele submete isso ao colegiado. Quando ele levou para o colegiado votou contra ele ir para o Pedro Bial. E ele ficou muito chateado. Por quê? Porque estava no coração dele, ele tinha um interesse e até espiritual. Ele até espiritualizou a coisa. Não, seria para a glória de Deus. Seria uma bênção para a igreja. Seria uma bênção para proclamar o evangelho. Mas os presbíteros entenderam que ele não precisava daquilo. E ele voltou para casa chateado com os pastores que ele mesmo ajudou, né, formou. Muitos deles ele mandou para o seminário. Como pode esse jovem que eu mandei para o seminário, agora ele é um pastor que eu ajudei ele a ser eleito aqui na igreja e ele vota contra uma coisa que eu queria? E a esposa dele, muito sábia, a mulher sábia, edifica o lar e também edifica o marido. Ela falou, mas você não entende que é assim que tem que ser? Você não aceitou se submeter a um colegiado, a ter uma liderança plural? Você não entende que a vontade de Deus também se revela nessa multidão de conselhos? Eles venceram você. Você foi voto vencido. E o Jonas trabalhou isso no coração até o Espírito Santo mostrar para ele claramente que aquilo que ele queria era apenas vaidade. Que os pastores estavam protegendo o coração dele do orgulho e da vaidade. De querer aparecer mais do que deveria. Então ele se convenceu e ele recuou, irmãos. Você acha que quando a igreja é governada por um pastor só, isso é possível? Então, ter pastores protege também o pastor titular. Lá na igreja do João Madureira, a Igreja Batista da Palavra, em São Paulo, eles têm reunião semanal para conversar sobre o sermão de domingo. Eles discutem o sermão. O pastor que está ouvindo o esboço do pastor que vai pregar, ele acrescenta, ele pode falar, esse ponto poderia ser assim. Olha, essa parte não está muito... Olha, esse sermão está muito longo. Olha, esse sermão está com uma introdução muito longa. Tem que recuar. Tem muito texto bíblico? Não tem. Está faltando texto bíblico? Não está bem direcionado. Está entendendo? Eles constroem juntos. Lá na Capitol Hill Church, lá em Washington, Estados Unidos, na igreja do pastor Mark Dever, que é o idealizador desse ministério de 9 marcas, eles têm uma reunião para construir. Os pastores constroem juntos a liturgia de 2 domingos para frente, irmãos. Eles se reúnem e juntos, orando, abrem as escrituras e começam a definir como será a ordem do culto de 2 domingos para frente. E no final, eles se reúnem na sacada do pastor Mark Dever e começam a cantar os hinos que vão ser cantados no domingo. E eles têm testemunhos de pessoas se convertendo por ouvirem as canções. E as pessoas da vizinhança já esperam que eles vão lá para a sacada para louvar a Deus. Quando eu vejo esses exemplos, o meu coração se enche de esperança, porque eu estou há 10 meses no ministério e eu vou dizer para você, nós somos incentivados culturalmente. Eu convivi o tempo inteiro com lideranças que têm até pastores auxiliares, mas esses pastores, eles não têm voz, eles não votam. O pastor titular, muitas vezes, ele domina mesmo, ele vai fazer o que ele quer, só vai acontecer com o que ele quer, como ele quer. Mas nós somos batistas, nós somos um modelo congregacionalista. Nós somos uma igreja governada pela igreja, pela assembleia. Nós já gostamos de ter a participação democrática e plural para tomar das decisões. Isso também é saudável para o ministério pastoral. Amém, irmãos? Eu sei que para vocês isso é uma novidade. Eu sei que para vocês isso é uma coisa que... Mas como assim o pastor começa o ministério e já está pensando em dividir? Meu irmão, eu não quero demorar a consagrar pastores aqui, principalmente jovens. Sabe para quê? Para que eu divida o púlpito com eles. Eu quero delegar, eu quero compartilhar o poder. Eu não quero concentrar o poder. E eu vejo que a glória de Deus será maior na igreja quando ela for liderada por um colegiado de pastores. Para mim, a 9ª marca de uma igreja saudável é o entendimento bíblico de liderança. E para mim, uma liderança bíblica é plural. Amém, irmãos? Isso aqui é o começo da conversa. A gente vai trabalhar isso mais. Penúltimo versículo? Não, último versículo. Provérbios 24, 6. Último versículo para a gente poder encerrar a mensagem dessa manhã. Provérbios capítulo 24, versículo 6. Vamos ler? Todos juntos.
Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Claro que ele está falando aqui para um tempo onde havia muitas guerras, o tempo do rei Salomão, o tempo do rei Davi, muitas guerras. Salomão não teve muita guerra, né? Porque ele governou o governo dele foi mais pacífico. Mas ele ensinou nos provérbios que, olha, os reis para guerrearem precisam ter prudência. Porque a guerra você não vai vencer sem sabedoria, estratégia, não é isso? E quando você tem muitos conselheiros, você consegue a melhor estratégia para chegar à vitória. Isso para nós se aplica também na liderança da igreja. Quanto mais pastores nós temos. Claro que a gente não pode ter mais pastores do que membros, né? Mas quando nós temos uma liderança que não é concentrada em uma figura, em uma pessoa, essa igreja ela tende a ter mais sabedoria, porque muitas vezes a verdade não está comigo, mas está com o meu irmão que está liderando comigo. E aí eu posso me submeter a isso. Isso gera humildade nesse pastor. Porque é muito difícil, irmão, quando você sempre manda, quando você sempre tem a palavra final, quando tudo tem que ser do seu jeito, é muito difícil você se submeter. Mas o princípio da autoridade é aprender a submissão. Quem quer exercer autoridade tem que aprender a se submeter. Quem não sabe se submeter não está apto para liderar. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que eu não vou levantar líderes aqui que não aprenderam ou não sabem se submeter. Inclusive, falei ontem aqui no diaconato que para continuar líder na igreja, ou diácono na igreja, ou para ser pastor nessa igreja, primeiro tem que aprender a ser servo. Primeiro tem que aprender a se submeter. Não sabe? Não pode liderar. E se está na liderança e não vai se submeter, vai sair da liderança. Para o bem da igreja. E quando você tem uma pessoa insubmissa, você tem uma pessoa rebelde no meio da liderança. Essa pessoa vai causar problemas para a igreja, para a liderança da igreja. Amém, irmãos? Então, muito cuidado. Porque liderança pressupõe responsabilidade. Mas agora não vai dar. Agora eu estou pregando, meu filho. Então, daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Tá acabando já, tá? Vai da mamãe. Daqui a pouco você vai poder bater. Calma, calma. Gente, isso aqui é igreja, isso é igreja. As crianças têm que estar no nosso meio, amém, irmãos? E assim vamos crescer. Olha que legal. Olha como é que ele está aprendendo. Ele não está chorando, ele está confuso. Mas ele não está chorando ainda, não tá querendo a guerra, não é isso? É o crescimento. Ele quer tocar bateria, gente. O Arthur voltou. Para quem está ouvindo aí, que não está vendo nada, o Arthur voltou aqui no púlpito e falou assim: pastor, posso tocar bateria? Não, não pode ainda não. Ainda não é o momento. Glória a Deus. Então, irmãos, para terminar, liderança bíblica é importante porque sem ela o povo é como pastores sem ovelhas. Nós vamos voltar a falar mais sobre isso. Nós precisamos de lideranças. Vem pro violão, meu filho. Não tem teclado, mas tem violão. Nós precisamos de liderança bíblica. Nós precisamos de pastores. A minha ideia, irmãos, é não demorar a pregar 60%, 70% dos domingos. Eu espero que outros pastores preguem domingos aqui. Mas assim, para ser pastor comigo aqui, tem que estar aliançado com a visão ministerial. A pessoa não adianta, a pessoa não concorda. Como é que ela vai liderar comigo? Eu não concordo, pastor. Bom, então você procura uma igreja para você seguir. E assim é também para membros. Tem muito membro que, irmão, você pode, olha, se eu estou disposto a ser voto vencido, você também tem que estar disposto. Nem sempre vai ser como você acha que tem que ser. Muitas vezes nós vamos ter que nos submeter. Isso é saudável, é humildade. Eu espero ser voto vencido, não uma vez, quantas vezes for necessário. Irmãos, eu acho melhor fazer assim. Mas o colegiado vai dizer, não, mas é melhor fazer assim. E eu vou me submeter. Concordo? Não, mas eu vou me submeter. Quem se submete está apto a liderar. Mas quem não se submete, não concordo, não vou fazer. Não concordo, não faço. Não concordo, não vou. Não acho que é assim, então está errado, então não vou fazer. Cuidado. O inimigo também foi assim. Não concordou desse Deus seu, esse Deus todo. Caiu. Judas não concordou também com muita coisa. O dinheiro tem que ser para os pobres. Daqui a pouco estava vendendo Jesus por moeda de prata. Mas Pedro, quando enfrentou ali aquela situação de eu jamais vou te deixar, caiu, mas Deus foi lá e levantou. Tem que se submeter, irmão. Se Pedro não se submete a Jesus, se Pedro não volta, ele não estava liderando a igreja. Todos vamos pecar, todos vamos falhar, mas nós só vamos crescer se nós estivermos submissos a Jesus
e àqueles que ele levantar para liderar o seu povo. Amém, irmão? Amém.